Salve Maria Santíssima, ainda continuando a falar sobre São Tomás de Aquino. E vai falar o seguinte, o texto. É por isso que o paradoxo da história é que cada geração seja convertida pelo santo que mais a contradiga. Era curiosa e quase fora do normal a atração que São Francisco custava, ou melhor, causava aos ingleses da era vitoriana, nesses ingleses do século XIX, que à superfície pareciam bastante orgulhosos dos seus negócios e do seu senso comum. Não apenas o inglês satisfeito de si, como Martin Arnold, mas até os liberais ingleses, que, aliás, aquele criticava por demasiado satisfeito de si próprios. Começaram lentamente a descobrir o mistério da Idade Média, através da estranha história narrada, com plumas e chamas, nas pinturas hagiógrafas de Giotto. Havia na história de São Francisco algo que penetrava por entre todas aquelas qualidades inglesas que são mais conhecidas e mais fátuas, para aí tocar aquelas qualidades inglesas que são mais escondidas e mais humanas, uma secreta doçura do coração, um poético vaguear da mente, o amor pelas paisagens e pelos animais. São Francisco de Assis foi o único católico medieval que se tornou popular em Inglaterra graças aos seus próprios méritos. Em grande medida, isso ficou a dever-se ao sentimento subconsciente de que o mundo moderno negligenciara, em particular, esses méritos. As classes médias inglesas descobriram ser único missionário numa figura que, de entre todos os tipos de figuras que o mundo já vira, era aquele que mais desprezavam, um pedite italiano. Então, da mesma maneira que o século XIX se agarrou ao romance de tipo franciscano, precisamente porque havia negligenciado o romance, assim também o século XX já se vai agarrando à teologia racional do tomismo, porque vem negligenciando a razão. No mundo que estava muito aquietado e impassível, o cristianismo regressou sob a forma de um vagabundo. No mundo que se vem tornando bastante selvagem, o cristianismo regressou sob a forma de um professor de lógica. No mundo de Herbert Spencer, os homens queriam uma cura para a indigestão. No mundo de Einstein, eles já querem uma cura para a vestigem. Naquele primeiro caso, eles só vislumbravam vagamente o fato de que São Francisco só entoara o hino do sol ao sol e o louvor da terra fértil após o longo jejum. No segundo caso, por seu turno, eles só vislumbram vagamente que, não obstante apenas desejem entender Einstein, primeiro é preciso entender o uso do entendimento. Eles começam a perceber que, tal como o século XVIII se achava a era da razão e o século XIX se achava a era do sentido ou senso comum, o século XX, por ora, não se pode achar senão a era do sem sentido e incomum. Estando assim as coisas, o mundo precisa de um santo, mas, acima de tudo, precisa de um filósofo. E, com efeito, em ambos estes casos, o mundo dá mostras, honra lhe seja feita, de possuir um instinto para procurar aquilo de que precisa. A terra era realmente muito plana para aqueles ingleses da era vitoriana, que tão vigorosamente reiteravam que a terra era redonda e o alverno dos estigmas. Ergueu-se como uma montanha sozinha no meio da planície. Mas para os modernos, que acham que Newton foi extirpado juntamente com Ptolomeu, a Terra é um terremoto incessante e aparente sem fim. Para eles, há algo ainda mais inverossímil, melhor dizendo, e mais inacreditável do que uma montanha, um pedaço de terra bem sólida, o equilíbrio de um homem equilibrado. Eis porque nossos tempos, os dois santos seduziram duas diferentes gerações, uma época de românticos e uma época de sépticos. Mas a verdade é que na época em que viveram, eles dedicaram-se ao mesmo tipo de obra, uma obra que mudou o mundo. Mais ainda, pode afirmar-se, e com razão, que esta comparação é ociosa e que não é adequada nem mesmo à guisa de devaneio, melhor dizendo,
uma vez que os dois homens, no caso Santo Tomás de Aquino e São Francisco, nem sequer pertenceram exatamente à mesma geração ou ao mesmo momento histórico. Se há dois frades que possam ser apresentados como dois gêmeos celestiais, a comparação óbvia será entre São Francisco e São Domingos. A relação a estabelecer entre São Francisco e São Tomás citando a de tio e sobrinho, e assim, este meu excurso em jeito de devaneio mais parecerá uma muito profana versão de Joãozinho arranja espaço no quarto para tio, que ele vai cá ficar. Pois se São Francisco e São Domingos foram os dois grandes irmãos gêmeos, já Tomás foi o primeiro filho de São Domingos, a ser grande, como foi o seu amigo São Boaventura para São Francisco. E, no entanto, eu tenho uma razão na verdade, são duas razões, para tomar por assunto de texto o acidente de dois frontispícios diferentes e para pôr Santo Tomás ao lado de São Francisco, ao invés de o irmanar com o franciscano Boaventura. Filo porque a comparação, por mais remota e perversa que possa parecer, é na realidade um atalho para chegar ao miolo da história e levar-nos pelo percurso mais rápido ao que mais importa na vida na obra de São Tomás de Aquino, já que a maioria das pessoas tem hoje na cabeça uma imagem aproximativa, grosseira, mais pitoresca da vida de São Francisco de Assis. A maneira mais rápida de contar a outra história é dizer que, quanto os dois homens formassem um tal contraste em quase todas as suas características, ao fim e ao cabo, eles estavam a fazer a mesma coisa. Um deles fazia no mundo do que é da mente, o outro no mundo do que é mundano. Contudo, tratava-se do mesmo grande movimento medieval, calmo, mas pouco compreendido, e do ponto de vista da capacidade construtiva, foi muito mais importante do que a reforma. Mais que digo, desse ponto de vista construtivo, ele é que foi a reforma. Nesse movimento medieval, dois fatos devem ser ressaltados. Claro está que não são fatos contrários, mas talvez sejam a resposta a duas falácias contrárias entre si. Em primeiro lugar, apesar do muito em que tempos se disse acerca da superstição da Idade das Trevas e da esterilidade da escolástica, a verdade é que se tratou, em todos os sentidos, de um movimento de expansão, e sempre rumo a uma maior luz e a uma liberdade ainda maior. Em segundo lugar, apesar do que mais tarde se veio dizer a propósito do progresso em conjunção com o Renascimento e com todos os precursores do pensamento moderno, aquele foi quase completamente um movimento de entusiasmo teológico ortodoxo, que se desdobrou a partir de dentro, melhor dizendo. Esse movimento medieval não foi um compromisso com o mundo, ou uma rendição perante os pagãos ou os hereges, e não se deveu meramente a ajudas exteriores emprestadas, nem mesmo quando de fato se serviu delas em empréstimo, tanto quanto conseguiu viver normalmente à luz do dia. Foi como a ação de uma planta, que pela sua própria força força suas folhas a esticarem-se em direção ao sol, e não como a ação de quem meramente deixa que a luz do dia penetre numa prisão. Que é um pouquinho do contexto histórico do nosso tempo que vivemos o modernismo, né, a época pós-moderna, melhor dizendo, e também nessa época o modernismo, e usando como remédio, como antídoto a vida de Santo Tomás de Aquino.